curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta os 100 argumentos mais importantes da filosofia ocidental. Michel Bruce Steven Barboni. Parte 2. Metafísica. 25. 2 argumentos a favor da inocuidade da morte. Epicúreo argumento: a morte nada é para nós. Steven Luper. Epicuro é famoso principalmente por argumentar que a morte nada é para nós. Essa posição ainda é discutida hoje, em parte porque não fica imediatamente claro se o argumento é válido e em parte porque as implicações de sua conclusão seriam importantes. Por exemplo, parece decorrer daí que não temos motivo para evitar a morte e também que, se salvamos pessoas da morte, não estamos desfazendo bem algum. Se a morte não é ruim para nós, parece, viver não é bom para nós. Epicuro apresenta esse argumento no decurso da defesa de uma tese mais substancial, a saber, que ninguém pode atingir, e depois manter, a ataraxia, ou equanimidade perfeita. A conquista da completa equanimidade exige que nos situemos de modo a nada nos fazer mal, de maneira que nada tenhamos a temer. Como a morte parece de fato nos causar mal, sendo algo temido por qualquer pessoa sensata, Epicuro precisava explicar por que não é esse o caso. Seu argumento é encontrado na seguinte passagem, tirada de Carta a Meneceu: a morte, o mais terrível de todos os males, nada é para nós, pois quando somos, a morte ainda não veio e, quando a morte vem, não somos mais. Infelizmente, não fica claro se esse argumento cumpre o que Epicuro pretendia. O problema é que o termo morte pode significar pelo menos 2 coisas diferentes. Primeiro, pode significar um acontecimento, o deixar de viver. Chame isso de morrer. Segundo, pode significar um estado de coisas, o estado de coisas em que nos encontramos como resultado de deixar de viver. Chame isso de morte. Tanto morrer quanto a morte parecem nos fazer mal e, portanto, ambos ameaçam a nossa equanimidade. Mas o argumento de Epicuro mostra, no melhor dos casos, que a morte nada é para nós. Esse argumento é dirigido mais à morte do que ao morrer, mas é possível substituir morrer por morte. Premissa 1. Não somos afetados por um acontecimento ou por um estado de coisas antes que ele aconteça. Premissa 2. A morte é um acontecimento ou um estado de coisas. Conclusão 1. A morte não nos afeta antes que aconteça. Premissa 3. Se a morte nos afeta enquanto estamos vivos, ela nos afeta antes de acontecer. Conclusão 2. A morte não nos afeta enquanto estamos vivos. Premissa 4. Se a morte nos afeta quando estamos mortos, ela nos afeta quando não existimos. Premissa 5. Não somos afetados por nada quando não existimos. Conclusão 3. Não somos afetados pela morte quando não existimos. Conclusão 4. A morte não nos afeta quando estamos mortos. Conclusão 5. Não é o caso que a morte nos afete enquanto estamos vivos ou quando estamos mortos. Premissa 6. Se a morte nos afeta, ela nos afeta enquanto estamos vivos ou quando estamos mortos. Conclusão 6. A morte não nos afeta. Premissa 7. O que não nos afeta nada é para nós. Conclusão 7. A morte nada é para nós. É possível substituir morte por morrer neste argumento, mas o argumento resultante seria claramente falho. O problema, claro, é que pode facilmente ser contestado com a alegação de que morrer pode nos afetar enquanto estamos morrendo. Conclusão 7. Lucrécio e o argumento da simetria. Conclusão 7. Nicolás Bonmarito. Conclusão 7. Os argumentos da simetria pretendem mostrar que o medo da morte é irracional recorrendo a similaridades entre o tempo antes do nascimento e o tempo depois da morte. Esse tipo de argumento tem sua origem na filosofia de Epicuro, mas seu enunciado mais famoso está no Épico Filosófico de Lucrécio, sobre a natureza das coisas. É vasto o alcance desse poema, que trata de física, metafísica, psicologia e outras áreas. O enunciado mais claro do argumento da simetria está quase no final do livro 111. Lembre-se agora e considere como as eras de eternidade que decorreram antes do nosso nascimento foram nada para nós. Aqui, então, é um espelho em que a natureza nos mostra o tempo a vir depois da nossa morte. Vê algo de terrível nele. Percebe alguma coisa sombria. Ele não parece mais sereno do que o mais profundo sono. O argumento estabelece uma similaridade entre a não existência pré-natal e a não existência pós-morte,
Ambas são simplesmente estados em que não existimos. Observe então que não tememos o tempo anterior ao nascimento, em que não existimos. Assim, o tempo depois da morte justifica uma atitude similar. E é importante lembrar que o argumento se refere a medo da morte, o estado de não existência, e não ao medo de morrer, o processo de deixar a existência. Há várias críticas a esse tipo de argumento. Thomas Nagel sugere que a não existência pós-morte é privação de um modo que a não existência pré-natal não é. Quem morre é despojado da vida de um modo que os que ainda não foram concebidos não são. Alguém cujo relógio acabou de ser roubado não está no mesmo estado de alguém que nunca teve um relógio. São ambos sem relógio, mas um deles perdeu alguma coisa. Pode-se pensar também que o próprio medo tem um aspecto temporal e que é essencialmente voltado para o futuro, de modo que é natural ter medo de perder o emprego na semana que vem, mas não de ter perdido o emprego na semana passada. Outra reação ao argumento é admitir a simetria, mas usar como premissa o medo da morte, e não a falta de medo do tempo antes de existirmos. Outra maneira de ter uma atitude semelhante com relação aos dois estados é temer tanto o tempo antes de existirmos quanto o tempo depois da morte. Premissa 1. O estado pré-natal é um tipo de não existência. Premissa 2. O estado pós-morte é um tipo da não existência. Conclusão 1. Os estados pré-natal e pós-morte são relevantemente similares. Ambos são estados de não existência. Premissa 3. Se os estados são relevantemente similares, então justificam atitudes similares. Conclusão 2. Os estados pré-natal e pós-morte justificam atitudes similares. Premissa 4. O estado pré-natal não justifica o medo. Conclusão 3. A não existência pós-morte não justifica o medo.